conversar agora com a doutora Renata Liboni a respeito de hipo e hipertiroidismo. Sabia que cerca de 15% da população sofre com isso, com esse problema na tireoide? Né? E isso faz com que essa doença fique entre as que mais atinge os brasileiros, principalmente as mulheres. A gente percebe que mais as mulheres têm problema com tireoide. De acordo com o censo do IBGE, 5 milhões de mulheres não sabem que tem algum tipo de disfunção na tireoide. Por quê? Por falta de conhecimento, né? Por isso que a gente está aqui, a gente convidou a doutora Renata Liboni, que é endocrinologista, para falar um pouco para a gente sobre isso. Tudo bem, doutora? Tudo bom, boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber. Igualmente, Lu, mas é um prazer estar aqui de novo. Vamos colocar a primeira foto aqui, que eu acho que ilustra bem o que é hipo e hipertiroidismo. É essa mesmo, Lídia, a cor é rosinha. Volta lá, essa foto. Isso seria uma representação resumida do que acontece com o paciente que tem o hipo ou o hipertireoidismo, né? É claro que não se limita apenas ao ganho de peso ou à perda de peso. Mas assim, seria um modo de ilustrar mais ou menos as mudanças que tem, as principais mudanças que ocorrem no organismo quando tem um distúrbio da tireoide. Quem tem hipotireoidismo fica mais gordinho mesmo? Tende a ficar mais obeso, porque o metabolismo desacelera. O hipotireoidismo, a tireoide, ela controla o metabolismo do corpo como um todo. Então, o metabolismo fica baixo. E isso causa mais sono, mais apatia, uma diminuição de gasto calórico e uma retenção de líquido também. Então, um inchaço, e com isso favorece o ganho de peso. Então, a doutora já citou alguns pontos aqui importantes para a gente verificar. Sono, inchaço, irritabilidade, alterações de humor. Tudo isso é sintoma de hipotireoidismo. E se a pessoa está ganhando peso, realmente pode ser. Pode ser também. Ela não principalmente se continua mantendo uma rotina normal de dieta, atividade física, né, um ganho de peso sem explicação. E é claro que a tireoide ela não é responsável por um ganho de peso muito exagerado, muito acentuado. Mas um ganho de peso de até uns 5 a 10 quilos pode ser por conta do hipotireoidismo. E a hipertireoidismo? Volta lá naquela mesma foto. Hipertireoidismo, onde está a pessoa bem magrinha. Ela emagrece? Ela emagrece. Na verdade, no hipertireoidismo vai tendo um consumo de massa muscular. Então, a pessoa fica muito acelerada. Ao contrário do hipo, então tem uma aceleração do metabolismo. Então, com insônia, perda de peso, como perde muita massa muscular, a qualidade da perda de peso é diferente. Por exemplo, de um regime, de uma dieta, a pessoa sente também muita fraqueza, né? Tem uma indisposição também, né? Apesar dela estar acelerada. Então, hipertireoidismo, o sintoma seria a pessoa tem insônia, que mais? Agitação, o emagrecimento. Emagrece sem querer, está comendo muito porque aumenta o apetite. E mesmo assim emagrece. Pode ter também uma aceleração do trânsito intestinal, então ela pode apresentar, não chega a ser quadros de diarreia, mas um maior número de evacuações ao longo do dia. Então, ao invés de ter aquele hábito intestinal uma vez por dia, passa aí 3, 4 vezes. Então, vamos entender o que é a tireoide, né? Nessa próxima foto agora, vai mostrar a garganta. Isso. Cadê a tireoide aqui, doutora? Então, a tireoide, ela está situada bem à frente do pescoço, né? Uma glândula que fica à frente do pescoço, abaixo dessa cartilagem que seria o pomo de Adão. O gogó. O gogó. Né? O popular gogó. Todo mundo tem gogó, mulher, todo mundo tem, homem. Né? No homem é mais proeminente, né? Na mulher ela é mais baixa. E a tireoide ocupa, ela tem mais ou menos 2 centímetros de tamanho em cada lado e uns 3 centímetros a 4 centímetros, né, na largura de cada lado. Certo. Então, ela não é maior do que de uma maçã pequena, ela já está aumentada. Entendi. Né? Então, ela tem que ter no máximo uns 4, uns 8 centímetros na sua largura. Um limãozinho. Todo mundo tem tireoide. Todo mundo tem. O que pode acontecer é o hiper ou o hipotireoidismo. Isso, no caso de uma alteração de funcionamento da tireoide. Então, quando acomete a produção dos hormônios
dessa glândula, né, que é o T3 e o T4, se produz a menos é o hipotireoidismo, se produz em excesso é o hipertireoidismo. Agora, nessa próxima foto aqui, eu acho que pode ilustrar bem também o que uma vez eu ouvi falar, não sei se é verdade, é quem tem uma alteração na tireoide pode ficar com o pescoço desse jeito. Pode sim. Então, aqui a gente vê que a pessoa tem realmente um aumento nessa região que é onde costuma ficar a tireoide, né? E isso pode ocorrer tanto no hipertireoidismo, porque como ela está funcionando de forma excessiva e liberando muito hormônio, ela pode crescer. Entendi. E no hipotireoidismo, nas fases iniciais, isso também pode ocorrer com uma tentativa da glândula de aumentar o tamanho para tentar aumentar a produção. Né? Hipo ou hipertireoidismo, o pescoço pode ficar desse jeito. Isso, pode acontecer esse aumento que chama o bócio. No hipotireoidismo, esse bócio ele surge principalmente, mais comumente, em crianças e adolescentes com hipotireoidismo adquirido. Olha só. No adulto, no hipertireoidismo, que é mais comum, daí apareceu o bócio. Por que acontece essa disfunção da tireoide? A maioria das disfunções da tireoide, elas têm relação com o sistema imune. Né? Então, são doenças que a gente classifica como autoimune. Então, o corpo passa a produzir anticorpos, células de defesa que reconhecem a tireoide como um tecido estranho. Esses anticorpos, eles podem tanto destruir a glândula, levando a uma falência, como também estimular a glândula de uma forma inadequada, fazendo com que ela aumente a produção de hormônio. Né? Então, no caso, a mulher acaba sendo mais suscetível porque ela passa por períodos ao longo da vida em que o sistema imune sofre alterações, né? Oscilações. Puberdade, gestação, pós-parto, menopausa. Então, são nesses períodos mais comumente que costumam ocorrer os distúrbios de tireoide. Né? O pescoço é uma evidência de que a pessoa está com alteração na tireoide. Sim. Mas e quando a pessoa também está com o olho muito saltado? É verdade isso que também é uma manifestação do hipertireoidismo. Do hiper. Do hiper. E daí, o que faz? Então, daí tem que procurar o serviço médico, o especialista, realizar a avaliação completa e iniciar o tratamento. Aqui, nesse caso, aqui a gente está vendo uma projeção Da tireoide. Da tireoide. Aqui ela está normal. Aqui ela está normal, estaria no tamanho normal. E essas 4 glândulas são o que a gente chama de paratireoide. São glândulas que ficam atrás da tireoide, que daí elas regulam o mecanismo do cálcio. Né? Elas não têm relação com hipo ou com hipertireoidismo. Às vezes podem ter um sintoma né, de disfunção de cálcio, como parte do hipo e do hipertireoidismo, mas não com doença dessas glândulas que são as paratireoides. Não com doença direta. Vamos sentar um pouquinho. Vem cá. Senta ali. Nós vamos bater um papo agora com relação à alimentação e à tireoide. Fiquei sabendo que, dependendo do que se come, pode desenvolver a tireoide ou aumentar o grau, é verdade? É verdade. Isso é verdade. Uma das coisas que está relacionado com o aumento do hipo e das doenças da tireoide em geral, principalmente o hipotireoidismo, é a quantidade de iodo no sal. Né? Então, tanto o sal em excesso provoca aumento da glândula, como a falta do iodo também dificulta o funcionamento da tireoide. E o que tem que fazer então? Arrancar o iodo do sal? Não, ele tem que ser uma dosagem equilibrada, né, do que a gente já tem do sal iodado. Até alguns anos atrás foi feita uma pesquisa, essa quantidade de iodo estava aumentada, então foi até reduzida a quantidade de iodo que a gente tem no sal hoje em dia. E o maior cuidado é monitorar idosos ou pessoas que são hipertensas, que já têm uma dieta restritiva de sal. Então, essas pessoas podem ter deficiência de iodo e podem apresentar hipotireoidismo com maior frequência. Mas a alimentação pode ser a causa também ou não? Em alguns casos, sim. Pessoas que têm uma predisposição genética, a gente sabe que a soja está muito relacionado com
também com desenvolvimento de doença da tireoide, em especial o hipotireoidismo. É mesmo? Então, pessoas que já têm um histórico na família ou que já tiveram algum problema de tireoide, a recomendação é evitar compostos à base de soja. Leite de soja, carne de soja. Evita. Evita. Mas quem não tem essa predisposição genética pode consumir. Não é motivo de desespero, não, viu, gente? É só se você tem alguém na tua família. Exatamente. É uma coisa com moderação, né? Assim, uma recomendação para suspender totalmente, né? Assim, só para realmente para evitar não consumir no dia a dia, não como rotina. A Ana ligou aqui, um beijo para você, Ana. Ela está dizendo o seguinte: que tipo de exame se faz para descobrir se tem hiper ou hipotireoidismo? Olha, o primeiro exame que é feito é a dosagem do TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide. Então, a partir esse exame a gente usa para screening, é um exame padrão de investigação. Então, se esse exame está alterado, daí tem indicação de proceder à investigação completa e saber qual o tipo de alteração que está presente e iniciar o tratamento. A Josiane tem um cisto, é isso, produção? Cisto tireogrosso. Falei certo? Falou certo. Tem a ver com tireoide? Mais ou menos. Tem a ver com a origem da tireoide, porque quando a gente está no útero, a tireoide ela nasce na base da língua e ela vai migrando até a posição habitual. E depois esse canalzinho de ligação entre a tireoide e a base da língua, ele é absorvido, ele deixa de existir. E o cisto tireoglosso é nada mais do que a persistência desse canal e às vezes pode acumulando saliva. Então ele vai aumentando, né, de tamanho, às vezes pode causar um pouco de dor, pode ocasionar alguma infecção local, mas não que esteja relacionado com uma disfunção direta da produção hormonal. Então, daí, nesse caso, é indicado remover esse cisto, né, fazer a remoção cirúrgica, né, que não vai afetar em nada a produção hormonal dela, o funcionamento dela. A língua inchada é sinal de problema na tireoide? Pode ser um sinal de hipotireoidismo. Tem gente que fala assim, minha língua às vezes fica inchada, parece que cresceu na boca. Dá a impressão, a língua pode ficar inchada, a voz fica rouca, às vezes tem até uma dificuldade de falar. Olha então, só. isso pode ser um sintoma do hipotireoidismo. Teria algum autoexame para fazer? De repente, um toque que a gente faz? Opa, tô com alteração na tireoide. É mais ou menos assim, o autoexame seria o paciente, a pessoa, né, se posicionar na frente do espelho, ou com um espelho de mão, na verdade. O que precisa é um espelho de mão e um copo d'água. Né? Hiperestender o pescoço. Subir assim? Subir o pescoço, isso. E tomar a água, engolir. E observar a movimentação no pescoço, observar se tem um aumento da tireoide. Aonde seria o aumento? Aqui? Um pouco mais abaixo, aqui. Então, aqui. Engolindo, aqui, ó, pode engolir. Vou engolir, vamos ver. Ó, a gente consegue, é que assim, a gente já consegue ver direitinho, né, o formato dela aqui. Então, se tiver algum carocinho, um aumento, um nódulo, dá para perceber através desse autoexame. Eu tô? Não. Tá muito bom. Então, tá bem aqui, ó. Olha aí, gente. Vai no espelho, sobe um pouquinho a cabeça assim, toma um golinho de água e vê se tá redondinho aqui. Exatamente. Se tiver, corre pro médico. Exatamente. Né? Procurar o serviço de saúde. Quanto antes procurar, menos risco de cirurgia? Se for... Ou todo problema de tireoide tem que fazer uma cirurgia? Não, aí a cirurgia é indicada especialmente nos casos de câncer, né, de tireoide, quando o nódulo é maligno. E quando, às vezes, tem um sintoma de compressão, quando a gente não consegue controlar o hipertireoidismo, é uma outra indicação. E às vezes, até mesmo por fins estéticos, né? Um nódulo, uma tireoide muito grande, que passa a deformar o pescoço, né? A pessoa fica incomodada. Então, uma das indicações é estético também. Deixa eu entender, então. Vou fazer um resuminho, ó. Vai, gente, raciocina comigo aí também, para a gente tirar o máximo proveito dessa entrevista com a doutora Renata Liboni. Hipotireoidismo faz a pessoa ficar mais cheia, mais gordinha. Exatamente. A pessoa que está muito sonolenta, está irritada, né, está cansada em excesso, pode ser que esteja com hipotireoidismo. Exatamente. Metabolismo mais lento. Mais lento. O hipertireoidismo deixa a pessoa mais magra,
né? Mas isso não é bom. Você tira o cavalinho da chuva, porque isso não é bom, porque deixa a pessoa sem sono, não consegue dormir direito. O que mais? Intolerância a frio. Ela passa a sentir, na verdade, intolerância ao calor, desculpa. Ela passa a sentir muito calor, transpirar muito e ter muita palpitação também. Um sintoma muito clássico é o coração bater de forma mais acelerada. Dessas duas, hipotireoidismo e hipertireoidismo, os dois são alterações na tireoide, que pode acontecer assim aí, Exatamente. Entre aspas, do nada, né? Por isso que você tem que ficar atento, sempre fazer o exame do TSH. Do TSH. Que é o exame que detecta se sua tireoide está com alteração. Exatamente. E se estiver, né, lógico, procurar um endocrinologista para te orientar na melhor forma possível. E lembrando que a alimentação pode ser fator. Pode ser fator, né? Principalmente em pessoas que têm casos na família, pessoas com predisposição genética, pode ser um fator de risco. E neste caso, evitar consumir soja, leite de soja, carne de soja, né? E se alimentar da melhor forma possível, mais saudável possível. Com certeza, isso mesmo. Arrasou. Obrigada, doutora Renata. Muito obrigada pelo convite. Obrigada.